Uma boa noite a todos vocês que estão presentes e uma boa noite para você também que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 161, com o título No Esforço Comum. Não sabes que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmo. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Graças a Deus. Agradecendo ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores que aqui sempre atuam na sustentação de todas as tarefas, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Jesus amigo, aqui nos encontramos neste recinto, já ansiosos pelo estudo do Evangelho que nos será ofertado. Sabemos que quando aqui adentramos nesse recinto, já recebemos muitas benesses, mas precisamos fazer esse exercício de afinizarmos com as tuas vibrações benfazejas. A troca de fluidos já começou, e é tão bom saber que assim como nós recebemos, podemos também doar. Estamos aqui uns pelos outros. A tua mensagem, a tua palavra, a tua exemplificação nos mostra o quanto precisamos fazer essa tarefa, uns pelos outros. Obrigado por tudo, mestre amigo. Que essa reunião transcorra a contento e todos nós, como instrumentos medianeiros,
possamos servir a espiritualidade amiga da melhor forma, porque sabemos que, servindo, também recebemos. Toca a fronte do nosso irmão Edson, que oferecerá para nós o estudo da noite de hoje, fruto de suas experiências também, além dos compêndios. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir o nosso irmão Edson. Tem que ver. Obrigado, Edivaldo. Edivaldo, quando fala esse negócio de tocar a fronte da gente, a gente fica mais um pouquinho mais tranquilo, né? Pô, é sério, porque a gente está aqui sempre, né, aportando alguma coisa que é muito importante, é o principal objetivo da casa, né? É divulgar essa doutrina, né, com toda a sua pureza, né, com todos os seus esclarecimentos. Mas, gente, hoje, então, foi dada aqui a tarefa de refletir com vocês sobre o capítulo 10, né? O capítulo 10 do livro o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir desse capítulo aqui é que a gente fala sobre um tema muito sensível, né? Para nós ainda nesse estágio evolutivo que a gente se encontra, é sobre o perdão. Esse tema é tão importante que ele ainda se propaga ainda no capítulo 11 e 12. Né? Aqui, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então já se falou sobre o perdão logo na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre a reconciliação com os adversários. Então, né, vamos lá. É um tema, como eu disse, né, muito sensível, e a gente vai procurar passar para vocês aqui o que a gente entendeu do estudo da noite de hoje. E ela é centrada na seguinte passagem, né, de Jesus, que foi anotada por Mateus, lá no capítulo 5, versículos 25 e 26. Quando Jesus disse: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então vamos lá. Antes da gente entrar na reflexão de Allan Kardec, né, o nosso codificador, eu gostaria de refletir sobre algumas coisas com vocês em relação a essa passagem aqui, particularmente a esta mais importante, né, que é o início da assertiva de Jesus, quando ele diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Vai ficar mais fácil. E aí a gente nota que aparecem pelo menos 3 palavras importantes, ou 3 trechos importantes. Né? Nós temos aí a reconciliação, o reconciliar, temos o adversário, temos a questão do depressa. Por que Jesus falou isso dessa forma? Né? E também um outro detalhe: enquanto há caminho. Muita coisa em apenas uma assertiva. Vamos ver se a gente reflete um pouquinho sobre essas questões. A primeira coisa é o reconciliar. Né? Tudo que a gente está lendo, a gente precisa entender, né, o significado de cada uma dessas palavras, para que a gente entenda todo o contexto. Reconciliar. Né? Lá no dicionário: instaurar a paz com, né, ou entre, né, os envolvidos, naturalmente. Né? Reconciliar, ficar em harmonia com. Também aqui foi tudo embora, né? Deve ter sido o disjuntor. Já o nosso especialista está presente, para nossa sorte, ou para sorte não, porque não existe o acaso, né? Então ele veio aqui só para isso.
semana está fazendo. O Bedinho vai tratar disso pra gente. Mas vocês estão me ouvindo aí atrás? Assim mesmo? Dá para ouvir? Então, reconciliar é ficar em harmonia com, né? Instaurar a paz, né? E aí a gente se faz aquela pergunta, né? Que a gente pode até usar a analogia que a gente faz em relação ao próprio amor, né? O amar, né? Para a gente amar, a gente tem escutado isso principalmente dentro da doutrina. Para nós amarmos alguém, né? Para nós amarmos o próximo, né? A gente, antes disso, precisa o quê? Como? É isso mesmo. Se amar. Amar-se, né? Para a gente perdoar o próximo, a gente antes precisa perdoar-se, né? Assim a reconciliação, né? E o perdão estão muito próximos, né? Assim também seja a reconciliação. A gente precisa se reconciliar conosco mesmo, né? Muito importante. E isso porque, né, gente, quando a gente fala da reconciliação, agora eu posso usar, eu tinha desligado aqui. Quando a gente fala da reconciliação, ela precisa ser autêntica, né, com o nosso próximo. Mas para ela ser autêntica com o próximo, a gente tem que se reconciliar com nós mesmos. É uma pequena reflexão, aproveitando, né, essa máxima de Jesus. E que certamente, né, ele aprovaria, porque isso está dentro do seu, né, do seu ensinamento como um todo. Então isso é uma primeira reflexão. É claro que a gente tem que parar um pouquinho para dizer, a gente está falando em reconciliar-se com si próprio, mas o que significa isso, né? Isso significa exatamente, primeiro, né, se perdoar mesmo, né? No sentido de entender, né, porque a gente não para pensar, mas nós somos extremamente exigentes com nós mesmos. É claro que nossas reações, elas são às vezes até antagônicas para quem está olhando, né? Muitas vezes nós reagimos de uma maneira que parece que não, né? Parece que nós estamos, né, completamente equilibrados com nós mesmos, né? Mas na verdade não estamos. Então é preciso, né, que a gente tenha essa reconciliação. Outro aspecto, outra palavra que a gente conversou aqui dentro dessa máxima que apareceu, né, é adversário. É outra coisa que a gente precisa, né, definir bem antes da gente entender o que Jesus quis dizer, né? O adversário, dicionário, né? Antagonista, que é capaz de se opor, que é contrário a, opositor, concorrente, rival, contendor. Aí vocês, não sei se vocês perceberam, né? A gente viu essa definição aqui. Em algum momento se falou adversário e inimigo aqui? Então a gente deduz que, na verdade, né, embora muitas pessoas possam ter feito essa associação como se fosse um sinônimo, né, a gente tem que lembrar que um adversário não necessariamente precisa ser um inimigo nosso. Que interessante isso, né? Vou mais além, pode ser até um amigo. Porque se a gente pensar dessa maneira, né, gente? A gente está vendo aqui, né, quando ele estava assim, que é capaz de se opor ao contrário a, nós estamos falando de diferenças de quê? De ideias, de pensamentos, de tendências, né? E aí a gente fica pensando, né? Ora, isso por si só não é motivo para a gente, né, num adversário encontrar um inimigo, certo? A gente tinha pensado nisso? Muitos talvez não tenham pensado, né? Mas então a gente, se é essa palavra que foi usada lá realmente na sua tradução, a gente tem que entender que Jesus estava falando com isso. E eu já tiro uma primeira dedução aqui, né? Se Jesus recomendou que a gente se reconciliasse, então ele recomendou para a gente alguma coisa bastante viável, né? Embora ele tenha falado, né, amar os vossos inimigos, mas
Ora, se esse aqui não precisa ser o nosso inimigo, né? É o nosso adversário, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Ele deu uma tarefa aqui até um pouco mais fácil para a gente. Então, aí a gente vê, se a gente alimenta uma inimizade, como é que a gente alimenta essa inimizade? Né? É quando a gente está revidando uma determinada ofensa, vamos dizer assim, a gente está naquele mesmo magnetismo oponente, né? Que geralmente vem recheado o quê? De um certo ódio, muitas vezes até indo mais além a um ponto de vingança. Né? Então, se a gente alimenta isso, né, a gente está criando uma inimizade, né, e, portanto, um inimigo. Mas a gente fica perguntando, né, voltando ao significado de adversário, a gente fica se perguntando, quando o adversário vira um inimigo, aí a gente vai pensar, né, será que realmente o inimigo, agora vamos pensar nisso, ele é a pessoa que pensa diferente de nós? Ou o inimigo, na verdade, no caso dos dois aí, né, contendores, né, que se tornaram inimigos, ou foi o orgulho que, na verdade, dentro desse processo é o principal inimigo. Por que eu estou falando do orgulho? Porque, veja bem, volta de novo a essa reflexão. A ideia oposta, por si só, ela não é motivo da inimizade. A ideia diferente, o pensar diferente, né, se não fosse o nosso orgulho, né, aquilo não viraria uma inimizade. Isso é interessante, não é? É interessante porque a gente só faz isso toda hora, sem pensar nisso. Então a gente precisava pensar um pouco nisso. Então, no final das contas, não é nosso irmão que é o nosso inimigo, né? O nosso inimigo está dentro de nós. Claro, no caso aí de dois contendores que procuram a mesma coisa, né? Que eu estou falando aqui, né? Que na verdade se sintonizam no mesmo magnetismo inspirado pelo ódio. Na verdade, o inimigo deles está dentro dele mesmo, que é esse orgulho. Porque se eles tivessem o respeito pela ideia oposta, não haveria a criação dessa inimizade. Que interessante, não é isso? É alguma coisa para a gente refletir. Essa terceira reflexão, agora, a gente vai entrar um pouco mais mesmo naquilo que Kardec está falando. Então a gente vai... Essas eram duas para a gente pensar, tá? Quando a gente entra no item 6, que vai fazer a argumentação em cima dessa passagem de Jesus, ele diz o seguinte, e aí a gente vai começar a entrar nos fundamentos da doutrina, né? E que muitas vezes transcendem o conhecimento que a gente tem aqui para a gente entender melhor as coisas. E aí é que a gente vai começar a entender aquele depressa que eu falei, enquanto está a caminho, né? Nós já conversamos um pouco sobre esses dois lados, né? Quem é o adversário e que é reconciliar. Mas ele diz o seguinte, na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses, ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato, reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os da subjugação e da possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder.
Então aqui nós entramos, né, num conhecimento, né, num fundamento espírita que é o da sobrevivência do espírito, né, o da continuidade da vida. Então, quando se fala em reconciliação o mais expressa possível, né, tem algo a ver, né, depressa está relacionado ao tempo, né, ao tempo que nós temos aqui. E como Jesus estava falando, né, aos judeus da época, né, que tinham pouca noção da espiritualidade depois, né, ele não estava adentrando muito essa questão que nós estamos falando aqui, né? Mas o fundamento da doutrina é que a vida continua, né? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que a reconciliação, por esse mesmo motivo, né, de que tanto nós quanto aquele que nos fere ou aqueles pelo qual nutrimos antipatia, né, nós temos o mesmo destino, tanto a curto prazo, né, nessa outra vida, mas se a gente pensar mais a longo prazo, né, que são as sucessivas vidas que ainda vamos viver até chegarmos, né, a um talvez até um mesmo estado, né, superior, né, de aprendizado, a gente já começa a vê-lo nesse aspecto igual a nós. Falávamos sobre as diferenças de pensar, né? Mas, né, pode ser até que ele não tenha o conhecimento espírita, mas se nós tivermos, nós temos que pensar assim. Então, é uma primeira informação que nós precisamos ter para não termos absolutamente, né, nenhuma dúvida de que nos livrarmos de alguma pessoa aqui, mesmo que seja através do afastamento, signifique para nós, né, até o final de nossa vida terrena, né, se livrar do nosso irmão. Isso é, né, dentro do que a gente conhece da doutrina, impossível. Muito ao contrário, quanto mais, né, se nós estivermos unidos por desavenças passadas, em outras experiências, né, reencarnatórias passadas, né, o reencontro ele vai ficar cada vez mais necessário, né? Então seria adiar, né, um reequilíbrio, né, que está entre você e aquela criatura. Então já começa a fazer sentido o depressa de Jesus, né? Mas a gente vai ver que o depressa de Jesus tem mais a ver até com a segunda parte que a gente vai ler aqui. Mas isso precisa ficar claro. Porque isso para a gente, talvez de vocês aqui, seja muito óbvio, né? Mas a gente sabe, a doutrina, ela por conta desses fundamentos, ela vamos dizer assim, se a gente realmente pensar, ainda que seja óbvio e fácil, né, a gente deixaria de fazer uma opção de coisas se estivesse pensando nisso. Para o suicida que conhece o fundamento doutrinário, não é o suicida, mas aquele que tem tendências suicidas, né? Para ele, né, conhecendo a doutrina, os seus fundamentos doutrinários, ele jamais vai buscar o suicídio. Porque o suicídio, para o suicida, normalmente é uma solução para um problema. Quando você aponta para ele a realidade da vida espiritual como uma continuidade, e na verdade um agravamento do problema, ele não vai buscar isso como solução. Ele pode, claro, a gente vai ver, porque eu tenho uma série de irmãos que eu vi que soube da doutrina, mas é porque ele não acreditou naquilo, né? Porque ele não criou. Agora, só deixar a dúvida já é o suficiente. A verdade é essa, né? A mesma coisa em relação a isso aqui. Esses fundamentos, né, precisam tirar de nós, né, conceitos deturpados, né, que venham a nos levar, né, por exemplo, né, a achar que, nos livrando de nossos desafetos e inimizades, a gente está se livrando deles, mesmo que seja pelo afastamento, alguma coisa assim. Não, porque a vida continua. É claro que ele se referiu aqui a um processo um pouco mais complicado, né, que são os processos obsessivos, né, onde, na verdade, vamos dizer assim, não se cuidou dessa reconciliação, ao contrário, né, se criou uma adversidade muito grande, né, entre as criaturas, né, e aí uma delas, né, às vezes ambas vêm a desencarnar e uma vem a reencarnar primeiramente, né, e aí há esse conluio, né, em que o espírito obsessor, né, vai influenciar aquele que está encarnado
E isso tudo se dá justamente pelos desequilíbrios que eles próprios geraram, né? Muitas vezes isso se faz num processo cíclico, né? Onde um está encarnado, o outro está desencarnado, né? Um passa a ser naquele momento o algoz, o outro a vítima, mas na verdade ambos, né, são vítimas de si mesmos, né? Como inclusive nós falamos aqui inicialmente, né? Em que em determinado ponto, né, eles transformaram a adversidade em inimizade e ficam alimentando aquilo, né, dessa forma. Mas a gente sabe, gente, que isso sempre tem termo, né? É claro que o livre-arbítrio está imperando ali, mas todo espírito, né, tem um caminho evolutivo e ele vai chegar a um ponto de maturação, né, em que pelo menos um deles vai interromper esse processo. Continua ele aqui. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de seu lado o bom direito. E Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está nos chamando a atenção, né? Bom, primeiro que esses processos, né, acabam ocorrendo por conta desse passado de insistência, né, na falta de indulgência, de caridade de um para com o outro, né, na falta do perdão, né, tudo isso que vai transgride as leis de amor, né, que procedem moralmente, né, a evolução de cada um de nós. E então ele fala sobre essa necessidade, né, de, enquanto estamos aqui, fazermos esse exercício constante, né, de perdão, de compreensão. O perdão muitas vezes ele vem como consequência natural de nós nos colocarmos no lugar do outro e compreender. A doutrina espírita nesse aspecto, ela é uma mestra incomparável, porque a gente vê agora não mais um irmão que nasceu, né, naquele tempo, né, mas ele vem de outras existências, né, mal ou bem sucedidas, mas ele é um viajante como nós, né, carregando condicionamentos infelizes, mas algumas conquistas, né, e nesses aspectos, né, a gente tem que ver que a gente não deve criar uma expectativa em relação a ele, dele ser, né, perfeito, né? Ele é imperfeito mesmo, assim como nós somos. Então, se a gente usa isso como argumento, né, fica mais fácil perdoar, né, porque ele fica mais parecido conosco, né? Agora, 5 minutinhos, né? Uhum. Agora, nota o que ele está falando aqui no finalzinho, né? A gente acaba que se a gente se esmerar nesse processo, né, de interromper esse processo, né, de inimizade, né, de contenda, a gente pode até vir, né, a fazer um amigo, né, como eu disse para vocês, no outro mundo. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Por que isso? Né? No momento que um deles realmente perdoa, estou falando realmente perdoa, né, o processo se interrompe naturalmente. Primeiro porque você criou uma diferença vibracional que vai acabar separando eles, né? Porque muitas pessoas acham, né, que a adversidade entre ambos seria uma coisa que está tornando-os muito diferentes. Ao contrário, né? Num processo obsessivo nós temos um verdadeiro conluio. Nós temos uma verdadeira afinidade vibracional, por incrível que pareça, por incrível e paradoxal que possa ser, né?
Então é preciso que pelo menos um deles esteja, né, tenha se convencido, né, que é um processo perverso que não vale a pena alimentar, ao contrário. Né? Então, aquele que perdoou, ele não vai perseverar, uma vez que ele tenha isso realmente acontecido, né, com essa perseguição. Né? Haverá um momento que ele vai até, de repente, né, de repente, depois que ele perdoou mesmo, ele vai até ajudar aquele irmão, talvez de longe, por causa dessa diferença vibracional, e mais adiante vão se encontrar num processo de reencontro e reequilíbrio, né, que a gente sabe que na lei de Deus sempre vai ocorrer, custe o tempo que for necessário. E finalmente ele fala, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Por isso que ele fala, não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, né, que ele fala, até o último centavo. Né? O que quer dizer isso? Né? Enquanto não tiveres satisfeito as leis divinas. Né? Então, às vezes tem esse linguajar, né, daquela época, sempre lembrando, né, que os judeus tinham muito pouca noção da vida futura, mas Jesus já estava inserindo ali uma semente que hoje para a gente é de melhor compreensão, mas para eles nem tanto. Mas era preciso, né, deixar essa semente. Então, é que Jesus sabia, né, que esse processo, né, de adversidade, alimentação da inimizade, quanto mais é alimentado, né, ele se propaga além da vida. Né, num processo, como eu falei para vocês, que pode ser até mesmo cíclico em mais de uma existência. E vai cada vez mais se agravando, de forma que, né, o retorno ao equilíbrio, né, fica cada vez mais difícil, embora ele vai ser inevitável. E aí não se sai dessa prisão, é isso que ele diz aqui, quando ele fala em prisão, né, quando ele falou, né, que vai, para que ele não se entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e não sejas metido na prisão. A prisão é a própria, né, essa própria vibração em que aqueles contendores se envolveram. E isso é muito sério, gente, porque são às vezes séculos envolvidos, né? A gente às vezes recebe alguns irmãos através da mediunidade e a gente fica assim bastante surpreso que às vezes tem coisas que aconteceram séculos e eles estão ainda falando sobre aquilo, né? Então é isso, gente, né? A reconciliação com os adversários, não necessariamente inimigos, né? Isso inclusive nos remete aqui a uma reflexão muito importante, né, diante desses tempos que nós estamos vivendo, né? É preciso que entendamos a diferença de adversário e inimigo. O adversário é alguém cujas ideias antagônicas às nossas precisam ser respeitadas, ponto. Qualquer sentimento que tenhamos de animosidade em relação a isso, como eu falei para vocês, significa que nós estamos com alguma pontinha de orgulho, porque se a gente não consegue aceitar isso, é porque o orgulho habita em nós. E não se desesperem, porque o orgulho habita em nós. O que a gente precisa é estar consciente disso e trabalhar isso. Não é absurdo que você tenha sentido isso, né? Absurdo é você se omitir e não pensar nisso. Não, você tem que pensar. Se eu sentir isso, é que eu preciso trabalhar isso. Eu ainda estou com essa pontinha de orgulho a ponto de não aceitar que aquele que não pensa como eu, né, eu tenho uma animosidade. Isso é um sentimento, não adianta você querer, é o natural nosso. Ainda é coisa relacionada ao nosso estágio atual. Então isso a gente não precisa se envergonhar, a gente só precisa trabalhar, só precisa toda hora estar pensando nisso e, né, através de muito exercício, né, sempre que isso acontecer, porque às vezes a gente acha que isso acontecendo é ruim para a gente. Não, é uma maneira da gente se ver como nós realmente somos. Né? Então não temos nenhum tipo de arrependimento, apenas falam, caramba, isso aconteceu, né? Esse irmão me ofendeu, ou trouxe uma ideia diferente, está na hora, e eu respondi vibracionalmente, emocionalmente, de uma maneira que eu não me senti bem.
Porque toda tudo que isso a gente responde dessa forma, a gente não se sente bem. Eu não sei se vocês já notaram isso, né? Em relação a outras pessoas que às vezes não pensam como nós. Então a gente tem que se trabalhar, né? É isso que a gente tem que refletir, né? E isso que a doutrina espírita sempre fala para nós, né? Depende de nós. Ela não nos obriga a nada, só nos ensina quais são os caminhos para a gente se educar. Fiquem com a paz de Deus. Graças a Deus, mais uma vez, agradecidos, mestre amigo, por essa oportunidade, desse Evangelho bendito, bússola renovadora dos nossos pensamentos e atitudes, Evangelho esse que nos convida sempre a trabalharmos, estudo e trabalho. Obrigado por tudo. Esse é mais de um dos presentes que já estamos recebendo nesta noite. Te pedimos, mestre amigo, que, por favor, leve esse nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona e muitas das vezes nem percebemos, a cada microsegundo, pois também não temos condições de fazermos medições das benesses que recebemos, mas a cada instante Ele está a nos beneficiar e misericordioso que é, a nos dar múltiplas oportunidades. Aí está uma dessas. Obrigado por tudo. Te pedimos mais uma vez, mestre amigo, que, por favor, esteja junto com os nossos irmãos passistas, que daqui a pouco irão para os seus postos de trabalho. Que todo trabalho seja contento como está até aqui. Que possamos todos nós atuarmos com amor, com carinho e com vigor. Sendo assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por encerrada esse nosso primeiro momento da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Estejamos agora todos em pensamentos elevados ao alto. Para você que está no passe à distância e nos acompanha através do nosso canal, esteja também com seus pensamentos elevados ao alto.